Amém? Amém? Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Tudo bem? Tudo normal? Como é que foi o Natal? Ontem, dia 25, tudo tranquilo? Amém. Graças a Deus. Hoje estamos aqui para adorar o Rei dos Reis. Amém? Quantos vieram aqui adorar o Rei dos Reis? Amém. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Estou feliz por estar na casa do Senhor. Estou feliz porque o Senhor me concedeu vida e vida com abundância. Isso é importante para importante, nós devemos entender que isso é importante. Aqui nessa terra, estar com vida, estar de pé, estar aqui adorando ao Senhor, reconhecendo que nós, homens e mulheres, somos totalmente dependentes dele. Acredito que você veio nessa noite aqui para adorá-lo. Então eu acredito que você tem também que se dispor de tudo aquilo, de todo o pensamento, de toda a angústia, de toda a preocupação do mundo lá fora, e que você possa aproveitar esse momento para adorar o Rei dos Reis. Que o seu pensamento não possa se distrair com o celular, com a mensagem que vai chegar. Eu lhe aconselho até que você desligue o celular, porque a Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão são os que guardam. Então não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Apenas adore ao Rei dos Reis essa noite. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Quantos estão felizes nessa noite? Digam aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler uma palavra antes de nós iniciarmos, para iniciarmos, na verdade, o nosso culto de louvor e adoração a Jesus, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, e o versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, diga, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A Bíblia relata que eles viviam juntos, oravam junto, comiam junto. E a Bíblia diz que quando o povo estava reunido, acontecia muitos prodígios e sinais. Eu acredito que hoje Deus vai fazer prodígios e sinais no nosso meio. Quantos creem nisso, digam amém e dê um aplauso bem forte a Ele. Aleluia! Soberano Deus, nós te adoramos nessa noite. Nós queremos, meu Deus, nos render a Ti. Queremos aqui, ó Pai, nos colocar diante da Tua presença para Te adorar, Senhor. Queremos aqui, meu Deus, nos colocar diante de Ti para Te glorificar, Senhor. Queremos aqui nos render essa noite, ó Deus, reunidos aqui em Teu nome,
reunidos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, porque cremos, meu Deus, que o Senhor ainda faz milagre no meio do Seu povo, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui reunidos e reconhecemos, meu Pai, que precisamos, meu Deus, da Tua unção, do Teu poder, da Tua presença em nossas vidas, porque, meu Pai, nós sabemos que sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor. E nessa noite nós viemos aqui para Te adorar, acreditando, meu Deus, que o Senhor irá fazer grandes maravilhas no nosso meio essa noite. Acreditamos que o Senhor irá, meu Deus, fazer, meu Deus, prodígios, milagres, em nome de Jesus. Cremos, meu Pai, que o Senhor irá manifestar o Teu poder nessa noite no nosso meio. Por isso viemos aqui para Te adorar, para Te glorificar e reconhecer, meu Deus, que Tu és o nosso Deus, que Tu és a nossa força, que Tu és o nosso ser todo-poderoso, que nos move, que move as nossas vidas, que move os nossos pensamentos, que move as nossas atitudes. E nessa noite nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, nos despojar, Senhor, de tudo aquilo que nos impede, de tudo aquilo, meu Deus, que impede a nossa adoração a Ti. Todo pensamento ao contrário, todo pensamento negativo, todo medo, meu Deus, toda incredulidade, meu Deus, em nome de Jesus, toda dúvida nós lançamos fora e nós, meu Deus, decretamos e declaramos, meu Pai, que a nossa mente está cativa à mente de Cristo essa noite. Declaramos céus abertos sobre esse lugar. Declaramos, meu Deus, que todo céu de bronze seja removido, que toda obra maligna seja removido. Acampa os Teus anjos ao redor desse lugar e que só haja lugar para o fluir e o agir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Queremos aqui, meu Deus, nos colocar diante de Ti, Senhor, e Te pedir perdão, Deus, por nossas falhas, por nossos pecados, porque somos homens e mulheres limitados, somos pessoas sujeitos ao erro, mas queremos a cada dia estar dentro do Teu propósito, dentro daquilo, meu Deus, que o Senhor nos chamou. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e fazermos entender o Teu propósito para nossas vidas. Nós estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor nos concedeu estarmos aqui essa noite. E por isso somos gratos a Ti. Porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, nos deu vigor, nos deu, Senhor, nessa noite a Tua graça, que é melhor do que a vida, para estarmos aqui nessa noite, Deus. Assim eu quero, meu Deus, me colocar diante de Ti, colocar a Tua igreja diante de Ti, reconhecendo que sem Ti nós não somos nada, Deus. Em nome de Jesus, Te louvamos, Te adoramos, Te glorificamos, Te exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, Deus. Dê um aplauso bem forte a Ele, adore a Ele com suas palavras, diga palavras de louvor a Ele nessa noite. Glória a Deus! Aleluia, não cesse de adorá-lo. Olha para o seu irmão e diga: ei, meu irmão, você veio adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em Isaías 9:7 fala assim, ó: sobre o trono de Davi, o seu reino para afirmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O menino que nasceu naquela manjedoura virá para reinar, virá para governar. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor e um brado de vitória. Porque Ele é a estrela da manhã, Ele é o único que irá brilhar nessa noite, amém? Feche os seus olhos e vamos adorá-lo nessa noite. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará
para governar as nações em amor, que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, declare isso. Eternamente haverá um rei. Diga, ele voltará. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Será que você pode erguer as suas mãos e declarar isso? Diga. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és o nosso rei. Aleluia. Agora erga suas mãos e declara assim, ó. O descendente de Davi, o homem, olha só o que ele é. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Será que você pode declarar com força? Diga. O descendente, o homem mais notável, ele ama a justiça, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Declare com força, diga. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Declare. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és adorado, Jesus. Adora Ele nessa noite. Adora Ele nessa noite. Oh, Jesus. Nós te entronizamos, Pai. Nós te entronizamos, Jesus. Aleluia. Agora você vai declarar assim, ó. Ele é, erga as suas mãos. Ele é a estrela da manhã. Diga. Ele brilha. Ele brilha. Ele brilha. Ele... Pegue na mão do seu irmão e diga, meu irmão, declare isso. Ele é o leão de Judá. Ele é o... Ele ruge, diga, ele ruge. Ele ruge. Ele ruge.
Ele ruge neste. Diga, Ele é a estrela do amanhã. Ele é a estrela do amanhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Oh, 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 diga. E Ele virá, oh, oh, oh. Diga. E Ele virá, oh. Só a igreja, só essa guitarra. O leão da tribo de Judá. E Ele virá, oh. Mais forte. E Ele virá. E Ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá virá governar sobre o presidente Figueiredo. O leão da tribo de Judá virá para governar as nossas vidas. O leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. O leão da tribo de Judá que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão. Diga isso. E que a terra Ele virá, queridos, Ele virá para governar. O nosso rei, Ele ama a justiça e Ele odeia a iniquidade. Será que nessa noite você pode sentir isso? Diga, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Venha sobre o presidente Figueiredo. Venha governar sobre a minha família. Oh, que ruja ao leão e que a terra estremeça diante da majestade. Se Jesus, se Jesus, todo olho verá, todo olho verá. Diante da majestade de Jesus. Aleluia, dê um aplauso a Ele. Dê um aplauso com brados de vitória, glorificando o nome dEle. Aleluia, Ele é o leão. Aleluia. E no versículo anterior aqui fala: o menino, aqui ó, porque o menino nos nasceu e como filho nos deu. O principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome como? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o verdadeiro Natal. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Rei do Natal. Não é a ceia, não é o peru, não é aquele momento em família. O Natal, gente, é Jesus, é Ele. É esse menino que nasceu. Nós vamos celebrar nessa noite, amém, Miquel? Amém, Miquel. Miquel que puxa. Glória a Deus. Vamos celebrar nessa noite, aleluia. Sua glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Assim, ó. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Você vai declarar: Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Emanuel, Emanuel, Emanuel. Só a igreja vai declarar. Deixou sua. Vai, mais alto. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu, venceu o diabo, está comigo. Maravilhoso. Maravilhoso conselheiro das fortes, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro das fortes, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro das fortes, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro das fortes, príncipe. Vocês. Emanuel. Emanuel. Só a igreja. Maravilhoso. 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 Maravilhoso conselheiro das fortes. Maravilhoso conselheiro das fortes, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Deus conosco, aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Shalom, Igreja do Avivamento! Eita, a igreja está 80% cheia de jovens. Então eu não admito um grito fraco. Então eu vou falar de novo. Shalom, Igreja do Avivamento! Uhul! Queridos, nós estamos em festa. Hoje é dia de festa. Aquilo que você participou, dia 24 e dia 25 no almoço na sua casa, foi apenas comes e bebes. Hoje você está aqui celebrando o verdadeiro Natal, que é a alegria de receber no mundo o Salvador, aquele que viria para resgatar a humanidade. Isso sim é motivo de alegria, amém? É o seguinte, hoje, as crianças não vão lá para trás. Elas vão participar conosco de toda a celebração. Então, eu gostaria de pedir que os pais mantivessem suas crianças ao seu lado. Eles vão pedir para ir ao banheiro, beber água. Você pode dar água ou levar sua criança ao banheiro. Mas, se possível, não deixe ele ir sozinho, que é para ele ir e esquecer de voltar. Então, acompanhe a sua criança lá, dê água para ela. Se precisar, traga um copo com água para o seu lado e mantenha a sua criança perto de você. Amém? Você pode dizer, pastor, é quase impossível manter uma criança parada num culto. Não é impossível, é só questão de hábito. É só questão de costume. E, com certeza, quando a nossa demonstração, o nosso exemplo, ele é tudo para os nossos filhos. Se o meu filho vê em mim prazer em estar cultuando ao Senhor, se o meu filho ver que eu acho maravilhoso estar ouvindo a palavra,
Se o meu filho olha para a minha expressão facial e me vê com um rosto de contentamento, celebrando, adorando, recebendo a palavra, ele vai copiar aquilo que eu estou fazendo, sim ou não? Mas se o seu filho vê você de cara emburrada, desesperado para acabar o culto, inquieto na sua cadeira, criança, gente, ela lê sinais. Ela pode não saber ler a palavra, a letra, mas os sinais ela lê muito bem. Então, ela vê você se retorcendo, você... Ixi, nem meu pai não está gostando desse culto, eu quero ir lá para trás, correr e bagunçar. Então, a partir de hoje, comece a colocar isso em prática. Demonstre para os seus filhos que servir a Deus não é um fardo, não é um peso. Estar sentado ouvindo a palavra não é um castigo, ao contrário, é um prazer. Diga, ouvir a palavra de Deus é um privilégio. Não está todo mundo repetindo, porque está uma andança total dentro dessa igreja. Cessou aí a organização? Todo mundo acomodado? Glória a Deus, amém. Os jovens vão se concentrar aqui, ou a gente vai precisar fazer 2 minutos de meditação? Apagar as luzes, ligar um som de fundo, respirar. Estou brincando. Servir a Deus, diga servir a Deus. Ouvir a palavra de Deus é um prazer, não é um castigo, não é um fardo. Quando eu passo mais de 3 dias sem vir à igreja, a Moísa começa a me aperrear. Mãe, eu estou com saudade da minha família. Que família, menina? Está todo mundo em casa. Minha família lá da igreja. Vamos para a igreja, eu quero ir para a igreja. Ela ama estar aqui, ela ama fazer parte de tudo isso. E essa cultura nós pretendemos inserir no meio das nossas famílias. Amém? Gente, eu não sei vocês, mas eu estou muito empolgado com o dia de hoje. Eu estou muito feliz pela celebração de hoje. Porque, afinal de contas, enfim, depois de tanto tempo, depois de velha, posso dizer assim, eu descobri o verdadeiro sentido de Natal. O verdadeiro sentido de nós pararmos em um dia do ano. Aliás, o mundo inteiro para, mas poucas pessoas param pelo verdadeiro significado, né? As pessoas param pelo comércio, pelos presentes, pelo ajuntamento, pela aglomeração. E existe um espírito maligno que, nesse período do ano, ele se instala nas casas de algumas pessoas, trazendo tristeza, angústia, depressão, descontentamento. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender o verdadeiro sentido do Natal. As pessoas que ainda se deixam abater por esses sentimentos é porque não compreendem que o que mais nós precisamos, nós já ganhamos, que foi o nascimento do nosso Salvador. Que reunir com a família, existem várias datas do ano que nós podemos fazer isso. E nós poderíamos sair da cultura de que a gente só se reúne no Natal. Não é verdade? Infelizmente, o ano tem 365 dias. Mas tem família que só se reúne no Natal. E é uma coisa impressionante. Que se reúnem, passam o dia inteiro na beira do fogão, algumas pessoas, fazendo comida. Outras se matando para fazer maquiagem e colocar a melhor roupa para estar ali na sala da sua casa, e não consegue comunicar com a família. Mesmo reunidos, passam a maior parte do tempo no celular, ou assistindo a vida de outros, vendo as postagens dos outros. Chega no horário da ceia, param, comem, e depois vai todo mundo para a sua vida comum. E ainda dizem que tiveram o melhor Natal da vida. Então, eu quero que você consiga ressignificar essa data. Natal significa nascimento. Diga nascimento. Então, que todos os dias da nossa vida seja o dia que nós decidimos nascer de novo, com novas atitudes, com novos pensamentos, com nova mentalidade.
Amém? Vamos fazer esse compromisso aqui, ninguém mais ficar triste no dia do Natal? Ninguém mais ficar de coitadinho no dia do Natal? Estou triste, estou sozinho, estou abandonado. Não está! Você está na melhor companhia que você poderia ter. O amado da sua vida, o Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para lhe salvar. Muito bem, eu queria conhecer nessa noite os visitantes, mas eu não quero só que você fique sentadinho assim, ó, quase não levante o dedo. Eu quero hoje que você fique em pé, para que eu possa lhe conhecer. Eu sei que tem muitos. Inclusive, eu poderia até considerar umas pessoas que eu nunca mais vi aqui na igreja e dizer que são visitantes. Estou olhando para 2 ali, que estão quase se enterrando. Estou brincando. Né, Dilma? Te amo, Dilma. Bora lá, os visitantes, fiquem em pé, que eu quero conhecer vocês. Você que não faz parte da Igreja Missão Global da Fé e veio hoje prestigiar esse dia aqui conosco, fiquem em pé, que eu quero lhe conhecer. Algumas pessoas eu conheço por nome, que é a Sabrina, o Ricardo. Eu estou sem óculos, eu não enxergo direito, mas ali está o irmão da Renata, que insiste em ficar sentado, não quer ficar em pé. Fique em pé, homem. Deixa o povo te conhecer. Olha aí, ele e a esposa está com o bebê no colo. Sintam-se bem. O Edson, que não sei porquê, ele acha que ainda não é dessa... Ah, tá, ele está levantando a netinha da Neide. Levanta ela aí, um prazer te conhecer. Estou falando, para de falar de ti aqui, todo dia. Quem mais aqui no meio dos jovens? Eu estou vendo a mãe do Venâncio, mas ela já faz parte da missão, né, Vena? Por isso ela não levantou. Eu quero que vocês se sintam muito bem em nosso meio. Se sintam, ali são os irmãos dos 50, não é isso? Eu estou sem óculos, por isso que eu estou fazendo assim. A mamãe falou de vocês quando vocês chegaram. Oh, meus amigos vieram. Temos o irmão ali de camisa vermelha que esteve no domingo passado, está aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Da cela dos montões já. E aí eu queria que a Igreja Missão Global da Fé, daquela forma calorosa, desse um forte aplauso ao Senhor pela vida desses visitantes. E eu quero que vocês digam assim comigo: a Missão Global da Fé ama a sua vida. Sinta-se à vontade. Somos a sua família. Amém. Amém. Podem sentar, sintam-se bem, para a glória de Deus. Gente, rapidamente, dia 31, nós teremos o nosso culto de virada de ano aqui. O início será às 10h30 da noite. Como de costume, nós estaremos, na verdade, de costume, passar a virada do ano de joelhos orando. Nós vamos estar fazendo isso. Até porque... no dia 31, nós estaremos finalizando um grande desafio que nós nos propomos no início desse mês de dezembro. Nós estaremos entregando ao Senhor em oferta e adoração 31 dias de jejum, que nós estamos fazendo pela cidade de Presidente Figueiredo. Porque nós não queremos mais ter uma vida comum. E 2002 será um ano diferente para todos nós, amém? E nesse culto do dia 31 vai ser um culto diferenciado também, porque vai ser um culto de testemunhos. Será um dia em que muitas pessoas irão relatar aqui o que Deus fez na vida delas nesse ano de 2021. Enquanto muitos têm um testemunho para contar, existem muitos aqui que estão vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção, e estão avançando em Deus. E nós queremos edificar a vida da igreja através desses testemunhos, amém? Então, se você não tem um testemunho para contar, mas você quer saber o que aconteceu na vida dos outros, venha para o culto do dia 31. Porque aí você vai ouvir a história de alguém e você vai chegar lá fora e vai contar. Tu nem sabe, mano. A irmã disse lá na igreja que Deus ressuscitou ela. Vai ser poderoso, gente. Venham conosco no dia 31. Os alunos da capacitação Destino, de quinta-feira, da turma de quinta-feira, são os alunos que estão na minha lista vermelha.
e precisam procurar a secretaria, a diretoria, a administração da capacitação destino de quinta. Procurem o irmão Antônio e a Fabíola e digam se vocês vão continuar ou não, porque se vocês forem continuar, nós temos uma orientação a dar a vocês. Amém? Pastora, por que a senhora está falando tudo isso hoje? Porque essa semana não vai dar tempo de falar isso e eu preciso resolver isso essa semana. Livros, nós temos ali atrás os livros do Somente uma Gota do Sangue, que muitas pessoas estavam esperando. É um livreto que fala sobre os 7 derramamentos. É apenas R$18. Quem tiver interesse, quiser comprar o livro, procura a irmã Jocélia. Amém? Estão avisados? Pronto. Depois não quero ninguém me perguntando, quem é para procurar da capacitação, pastora? Pois é. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Como eu falei muito nos avisos, eu vou ser bem rápida agora. Mateus, capítulo 2. E eu quero compartilhar com você os versículos 9 ao 11, que diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Diga, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Diga, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros, diga, abriram os seus tesouros, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Louvado seja Deus. Essa passagem da Bíblia, ela nos dá uma lição clara do que é ofertar com honra. Ofertar como uma atitude de honra, de reconhecimento. Eu só honro as pessoas a quem eu reconheço, sim ou não? Eu só consigo dar o meu melhor ou fazer o meu melhor para aquilo que eu entendo o propósito, sim ou não? E esse pequeno texto que nós lemos fala exatamente sobre o nascimento de Jesus. O menino Jesus, que era rei, mas não tinha nenhuma característica e nenhuma aparência de rei. Apenas existia uma promessa sobre ele. E é impressionante que nós vemos nesse texto, com clareza, qual a importância da oferta na vida daqueles a quem nós reconhecemos como excelentes, como reis. Nós percebemos nesse texto que esses homens sábios que chegaram até Jesus, a Bíblia diz que eles abriram os seus tesouros. Eles não tiveram nenhuma restrição em ofertar e em presentear ao Rei Jesus, mesmo que ele não tivesse nascido em um berço real. Ele era apenas uma criança simples que estava em uma manjedoura, em um estábulo. Filho de uma mulher que não tinha, como que diz, uma ex-patroa que eu dizer, uma pessoa que não tinha importância, não tinha status, uma pessoa que sem expressão, e filho de um carpinteiro, simplesmente em uma manjedoura, em um estábulo. E aqueles homens direcionados pelo próprio Deus, guiados pelo próprio Deus, chegaram até Jesus e reconheceram que ele era o rei prometido. E quando eles tiveram esse insight, esse reconhecimento, quando aquela certeza partiu do íntimo deles,
eles não se restringiram em ofertar a Jesus. A Bíblia diz que eles abriram Vou esperar. A Bíblia diz que eles abriram os seus tesouros e ofereceram ao rei o quê? Ouro, incenso e mirra. Vocês sabem que naquela época, quando só os nobres, só os reis recebiam esse tipo de presente, sim ou não? Só os nobres recebiam esse tipo de reconhecimento. Você não chegava para qualquer pessoa e dizia, olha, eu estou com um ouro sobrando aqui, eu vou te dar para te viver melhor. Na verdade, as pessoas tiravam ainda do mínimo que as pessoas tinham. Mas quando aqueles homens, aqueles sábios, eles viram Jesus, eles reconheceram que era o rei prometido. E eles não tiveram limite na oferta que eles entregaram. Nós precisamos, queridos, nesse tempo, resgatar o valor da oferta na casa do Senhor. Nós precisamos, nesse tempo, resgatar o valor que é trazer uma oferta à casa do Senhor. Porque nós aprendemos com diversas pessoas na Bíblia, desprendidas de valores humanos, desprendidos de valores, apego ao dinheiro, que eles davam tudo o que eles tinham. Nós podemos ver, claro, a história da viúva, que ela não tinha muito, mas a Bíblia diz que tudo o que ela tinha, ela ofereceu em oferta ao Senhor. Eu quero que você diga assim comigo, 2022. Não, mas diga forte, diga 2022. O Senhor vai restaurar a bondade, o amor e o desejo por ofertar no meu coração. Muitas pessoas dizem que o mundo está perecendo pela dor, pela fome, pelo abandono. Ai, pastora, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas sofrendo. Mas só é essa observação que as pessoas fazem. Poucos tem um coração generoso para chegar na casa de um vizinho, bater na porta dele e dizer, meu vizinho, o senhor tem alguma coisa para comer hoje? Porque eu quero compartilhar a minha comida com o Senhor. O que é que os seus filhos têm para tomar café hoje? Porque eu fiz aqui um chibé de milho, um cuscuz, um quarentão, e eu queria compartilhar com os seus filhos isso. Como oferta. Sabe o que acontece? O nosso coração está adormecido. E nós aprendemos hoje o valor que há em uma oferta e como nós precisamos honrar as pessoas, identificando nelas o valor do próprio Deus, porque cada um de nós somos preciosos para o Senhor. E a grande verdade aqui, porque o nosso coração está cauterizado pela maldade, nós não conseguimos ver com bondade o nosso irmão, nós também não conseguimos reconhecer a bondade do nosso Deus para com a nossa vida. Você já passou por essa fase? Parece que nada dá certo, parece que Deus não me ama, eu não consigo ver Deus agindo na minha vida. Aí eu quero lhe lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos 8:32, quando ele diz assim, aquele que deu o seu próprio filho, porventura não dará também com ele e de graça todas as coisas? Sabe o que eu aprendo com essa referência que hoje bradou forte no meu coração? Que Deus não tem restrição em abençoar os seus filhos, mas nós também não podemos ter restrição em ofertar ao Senhor, em devolver no altar do Senhor aquilo que tanto Ele tem nos abençoado. Meu irmão, não deixe a avareza tomar conta do seu coração. A miserabilidade, o pensamento de pobreza. Oferte ao Senhor com amor e com a certeza de que Ele não negará nada a você. Nada Ele negará a você.
Pastora, mas às vezes eu só tenho R$2 na minha bolsa. É o melhor que você pode oferecer a Deus, ofereça. Porque se você não oferecer a Ele, você vai oferecer ao mototaxista, você vai oferecer na lanchonete, você vai oferecer, sabe lá Deus aonde? Então aprenda algo, semeie em um terreno fértil, devolva ao Senhor, semeie com amor. O ano de 2022 vai ser um ano que nós vamos inserir nessa igreja a cultura da oferta, da honra, de devolver ao Senhor em amor aquilo que Ele tem dado a nós, porque Ele não nos nega coisa alguma. Então vocês vão ouvir muito sobre oferta e dízimo baseado nos princípios da palavra. Por quê? Porque nós não queremos mais. Nós não queremos mais comungar com pensamentos de pobreza, com pensamentos de destruição, de derrota. Nunca dá certo, nunca dá para fazer nada. Deus, através do seu Filho Jesus, já anulou toda a pobreza do meio do seu povo. E nós precisamos nos apropriar disso nas nossas vidas. Olha a oferta que ofereceram ao rei, coisinha besta. Não foi uma folha de capim santo não, Graça. Não foi um abacate não. Meu Deus, o rei nasceu. Bora abrir aqui os nossos tesouros, entreguem a Ele mirra, ouro, incenso. Vamos dar a Ele o nosso melhor. E hoje você está no lugar certo, no dia certo. Porque se você quer resgatar esse coração generoso, e se você quer toda a bondade do Senhor sobre a sua vida, você vai pegar a sua oferta hoje. Fique em pé no seu lugar, pegue a sua oferta. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero te oferecer o meu melhor. Porque eu sei que o Senhor tem me dado um emprego, o Senhor tem me dado uma provisão, o Senhor não tem deixado faltar nada na minha mesa. O Senhor tem me dado tudo aquilo de que eu preciso. E eu não posso ser ingrata com o Senhor diante de toda a sua bondade. Amém, igreja? Pegue a sua oferta, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Amado Senhor, nessa noite, Deus, nós reconhecemos a Tua bondade, Senhor, o Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor, o Teu cuidado, Pai, que não teve nenhuma restrição, Senhor, em nos amar, em nos prover, em cuidar das nossas vidas. Quando o Senhor deu o seu bem mais precioso por amor a nós, quando o Senhor ofertou a vida do seu próprio Filho por amor a nós, o Senhor estava nos provando que é possível, Senhor, que é possível dar o nosso melhor sem esperar nada em troca. Ó Deus, e o Senhor nos garantiu que assim como o Senhor entregou o seu Filho por nós, o Senhor não nos negaria coisa alguma. O Senhor nos daria todas as coisas e de graça, sem querer nada em troca. Senhor, então hoje nós nos apropriamos dessa bondade. Nós nos apropriamos, Senhor, dessa oferta, desse presente. E nós queremos retribuir a Ti, Senhor, esse amor, esse cuidado. Senhor, esse zelo que o Senhor teve pelas nossas vidas. Que o Senhor possa, Deus, nos dar um coração generoso, um coração, Pai, bondoso, um coração que deseja cuidar do outro e principalmente, Senhor, que ama ofertar na Tua casa. Senhor, que nós possamos hoje, Deus, entender, Senhor, que a nossa oferta, ela abre portas, Pai, onde não tem porta, que a nossa oferta, Deus, libera, Senhor, da Tua bondade sobre a nossa vida. Ó Senhor, tira do nosso pensamento tudo aquilo que é contrário a Ti, contrário ao Teu reino e contrário à Tua cultura, Pai. Repreende do nosso meio, Deus, todo espírito de avareza, todo amor ao dinheiro, toda dependência, Senhor, do dinheiro, Deus.
e que nós possamos nos colocar, Senhor, diante de Ti, com total dependência e amor a Ti, reconhecendo que tudo o que nós temos pertence ao Senhor, e por isso nós também devolvemos a Ti em amor, Pai, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Porque Ele vive. Será que você pode declarar? Posso crer no amor. Diga, porque Ele vive. Porque Ele vive. Sim, Jesus. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Diga, Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, para perdoar, oh Jesus, e perdoar, na cruz morrer. Diga, por meus pecados, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Será que você pode declarar bem forte? Porque Ele vive. Diga, posso crer, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor.
digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se
ti, te honramos nessa noite, Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos lava, purifica, transforma. O teu nome é poderoso para salvar. O teu nome é poderoso para curar. O teu nome é poderoso para restaurar. O teu nome é poderoso para nos transformar. O teu nome, Jesus, é o teu nome, Jesus, declaramos, Jesus, 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 te adoramos, te amamos, Senhor. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Aleluia, dê uma pausa ao Senhor nessa noite. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Agora que vocês vão agradecer. Essa é a missão jovem. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Depois de lágrimas e lágrimas aqui. Os meninos aí para ajudar aqui. Shalom, igreja. Que até tímida agora. Ainda precisa pregar? Hoje eu estava meditando e quando estudava a palavra e pensando, 52 domingos do ano já se passaram. Hoje é o último domingo em que todos nós estávamos aqui, ouvindo a palavra, recebendo de Deus, adorando, celebrando. E hoje, o último domingo desse ano, coube a mim estar aqui. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu estou aqui como serva por obediência, porque no dia que nós tivemos uma confraternização do nosso grupo, houve um bingo de uma Bíblia Genebra, e aprove a Deus se eu bingar a Bíblia, né? E o nosso pastor determinou, quem ganhar a Bíblia vai pregar no domingo. Então, eu estou aqui por obediência, como serva. Não porque eu saiba mais, não porque eu tenha mais para passar, porque tem pessoas aqui que... Abraão, meu amigo aqui, meu irmão, esse homem me intimida.
no conhecimento da palavra. E tantos outros, como nossos pastores, que passaram o ano aqui, ministrando para nós, nos ensinando, mas eu estou aqui para transmitir a palavra de Deus. Vou tentar ser breve. Como o profetizando desse mês de dezembro foi Deus conosco, eu gostaria de encerrar no último domingo do mês de dezembro, também com esse tema, Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus escreveu isso em Mateus 1, verso 23, repetindo a profecia do profeta Isaías 7,14, onde ele havia profetizado há mais ou menos 600 anos atrás. Agora Mateus repete para os judeus a mesma profecia que Isaías havia profetizado há tantos anos atrás. Nós sabemos que Deus sempre quis estar conosco. Deus criou todo o universo, criou os seres celestiais e também criou o ser humano. E Ele sempre quis estar no meio do ser humano. Ele sempre quis ter comunhão com a criatura, com a criação mais preciosa aos olhos dele, que é o homem. Deus sempre desejou isso. Estar presente com o homem, estar junto com o homem. Só que existe um inimigo de Deus que projeta tudo o que for possível ao alcance dele para atrapalhar os planos de Deus. E ele tentou de todas as formas, durante toda a existência humana, desde a criação, a atrapalhar esse projeto de Deus estar presente com a sua criação, o ser humano. O inimigo, o diabo, o autor do pecado, que foi ele mesmo que criou, enquanto Deus criou todo o universo, tantas coisas boas, inclusive nós, o diabo criou apenas o pecado. E com esse pecado, ele tentou a vida toda destruir a criação de Deus. Quando Deus fez o primeiro casal e colocou lá no Jardim do Éden, para o adorar, para o servir, para desfrutar de todas as bênçãos da criação, de toda a natureza e também da perfeita comunhão com Ele, Deus, o inimigo tentou, com a sua astuta, com o pecado que ele mesmo havia criado, corromper esse casal. Fazer com que eles pecassem. E afastar essa tão preciosa comunhão de Deus com o homem, com o ser humano. Mas Deus nunca afastou-se da sua criatura, nunca desistiu de estar presente com o ser humano, com o homem. Aquele casal multiplicou-se, encheu a terra, contaminada pelo pecado, que chegou a uma situação terrível, a ponto de Deus resolver destruir a humanidade, porque Ele não aguentava mais tanto pecado, não suportava mais. Mas no meio de toda a corrupção, de todo o pecado, Ele escolheu um homem. Ele achou um que era justo diante da humanidade e escolheu aquele homem para dar prosseguimento à sua criação e não destruir por total. E escolheu Noé. Noé salvou-se, ele e a sua família, novamente se multiplicaram, encheram a terra, e o homem continuou pecando. O homem continuou pecando, dando ouvido às astutas do diabo, e pecando e desagradando ao Deus, autor da criação. Deus diz, não, eu vou escolher uma nação. Eu vou escolher uma nação para mim,
para me adorar, para me representar na terra. E o chefe, o líder dessa nação será Abraão. Deus escolhe Abraão, homem perfeito e justo diante de Deus, que procurou em tudo obedecer a Deus. Obedeceu o que Deus havia lhe ordenado, ser obediente, ser perfeito, Abraão. Que eu vou te dar uma grande nação, tu vais ser pai de uma grande nação. E de repente, no decorrer dos anos, Abraão descobre que a mulher era estéril e não tinha condições de dar um filho. E como ele seria pai de uma grande nação? Mas como ele resolveu obedecer, ele decidiu obedecer, ele confiou, ele creu na promessa de Deus e não desistiu do projeto. E depois de tanto, parecia impossível aos olhos humanos, aos olhos da nação, parecia impossível que Abraão seria pai de uma grande nação. Aos 90 anos de Sara, Deus deu o filho tão esperado, que seria o pai de uma grande nação, Isaque. Abraão continuou fazendo as coisas certinhas, procurando obedecer. Casa Isaque com uma mulher da mesma família, da mesma linhagem, para não fugir dos planos de Deus. Isaque obedeceu, obediente, que aprendeu com seu pai. Fizeram tudo certinho. Pega uma mulher do meio da minha família e traz para o meu filho Isaque, para não atrapalhar o plano de Deus, de estar sempre presente com o homem, de ser o Deus conosco. E no decorrer dos anos, Isaque também descobre que Rebeca era estéril. E agora? Isso tudo eram planos forjados pelo inimigo para destruir os planos de Deus. Mas como ele sempre foi derrotado, como ele nunca teve, nunca terá vitória sobre o povo de Deus, Isaque, que era obediente e aprendeu com seu pai a confiar e a ter fé, orou por Rebeca e ela concebeu, engravidou, e 2 filhos. Engravidou de 2 filhos, e esses filhos lutavam no seu ventre, e o Senhor falou com ela, Deus falou com ela e disse que no ventre dela haviam 2 nações. E nasceram esses filhos, Esaú o primogênito, e Jacó o mais novo. Só que Esaú, como primogênito, era ele que era para dar continuidade à nação, com a bênção da primogenitura. Mas ele era rebelde, imponente, desagradava a Deus, era um homem que não tinha princípios de Deus na sua vida. Pela lei, era ele que seria o cabeça, seria o patriarca da nação, que encabeçaria, que daria continuidade àquela nação. E, de repente, Deus, o Deus que muda leis, o Deus que criou o universo, o Deus que julga juízes, o Deus que desmancha projetos e não tem satisfação para dar a STF, não. Ele faz o que Ele quer e o que Ele faz é bem feito. Ele disse, eu vou dar um jeito nisso, vou mudar isso aí. E fez com que Jacó, que era obediente, pacato e temente a Deus, ficasse com a primogenitura. Jacó continua, a nação, e de repente Jacó gera 12 filhos, casa com mulheres também da sua família, gera 12 filhos, e antes de morrer, antes de Jacó morrer, ele abençoa os seus filhos, que já eram homens, adultos, e na bênção que ele dá aos seus filhos, ele profetiza na vida do 4º filho, Judá,
que ele daria continuidade àquela nação, e que o rei prometido viria de Judá. E ele profetiza, vocês podem ver Gênesis 47, quando ele profetiza sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus montado no jumentinho e que amarra o seu jumento na oliveira. Essa foi a primeira profecia, até então haviam promessas dadas pelo próprio Deus, mas a primeira profecia, quem profetizou em relação a Jesus como rei de Israel, como leão da tribo de Judá, vindo da tribo de Judá, foi o próprio Jacó. Bom, seria Judá, dos 12 filhos de Jacó, seria Judá quem daria continuidade à geração, aquela imensa nação como as estrelas do mar, como as estrelas do céu e a areia do mar. E Judá casa com uma mulher cananeia e tem 3 filhos. Então, um desses filhos vai dar continuidade a essa geração. E, de repente, o filho mais velho, ele casa com Tamar, ele morre e não deixa geração. Casa o segundo com a viúva, também morre. A Bíblia diz que Deus o matou porque era mau e não fazia a vontade de Deus. Também não deixou geração, descendente. E Judá diz assim para ela: agora você permaneça viúva, vá para a casa do seu pai, até que Selá, o meu filho mais novo, cresça, seja homem, porque ainda era criança, e depois, aí você casa com ele, para que dê descendência a Judá. E ela foi para a casa dos pais, e lá o menino ficou homem, e Judá decidiu não dar mais ele em casamento a Tamar, achando que o espírito de morte acompanhava aquela mulher, que já tinham morrido 2 dos filhos na companhia dela. E, de repente, Judá desce a Tina para tosquear ovelhas, mesma cidade onde Sansão foi. E avisaram para ela: o teu sogro está vindo aí, tosquear. E ela, de repente, sabendo que ele não ia mais dar o outro filho para casar com ela, disfarçou-se de prostituta, foi para a esquina, falou com Judá, marcaram o encontro, dormiram juntos e ela engravidou. Agora do próprio Judá, do qual ele não sabia. A história é muito longa, mas eu estou tentando abreviar para poder dar essa introdução. Só para nós termos noção dos ataques de Satanás, para não acontecer o plano de Deus, para não ser concretizado o plano de Deus no homem. E, de repente, quando Tamar está para dar à luz, eram gêmeos, 2 meninos, e um deles colocou o braço para fora. Quem trabalha em medicina sabe que quando a criança coloca o braço para fora é porque está atravessado e não tem como nascer. E os médicos rapidinho correm e fazem a cesárea. Eu nunca vi na história, já vi no interior mães morrerem, com o filho morrer na barriga e ela morrer, porque não tem como nascer a criança que coloca primeiro o braço para fora. Mas Deus, que é o Deus do impossível e que cumpre com seus planos e com suas promessas, usou a parteira que estava com Tamar. E aquele menino que estava com o braço para fora, ela amarrou um cordão vermelho no braço dele e fez com que aquela criança recolhesse o braço. E ele não só recolheu o braço e ficou na posição certa de nascer, mas ele nasceu atrás do outro, o outro nasceu na frente dele, depois ele. E quando ele nasceu, Judá disse: esse é o Perez, e é esse que vai dar prosseguimento. Porque foi ele que nasceu primeiro. Ele era para nascer por último, mas nasceu primeiro. E esse deu prosseguimento à nação. E nós vemos que de Judá até Davi tiveram mais 10 gerações.
De Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. Do cativeiro da Babilônia até Jesus, mais 14 gerações. Ao todo, 38 gerações se passaram debaixo de ataques do inimigo. Cada uma sofrendo ataques maior, a ponto de chegar ao ponto de a humanidade olhar e dizer, pronto, já é impossível que isso aconteça. Mas Deus, que é Deus, que cumpre com seus propósitos, desmascarou Satanás em todos os ataques, em todos os planos que ele forjou para destruir o plano de Deus. E o plano concretizou-se. E agora nós vemos em Lucas, no capítulo 2 de Lucas, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O primeiro sinal, quando Jesus chegou, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus conosco, que viria para ficar conosco, ele não encontrou lugar onde nascer nas hospedarias, e foi nascer numa estrebaria. Diga agora comigo, Deus conosco, o meu coração é o teu lugar. Tu encontras abrigo no meu coração e na minha vida. E de repente, naquele lugar, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Mas o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Nós vimos nesse último versículo 3 grandes verdades. Primeira verdade, que a glória era para Deus. O nascimento de Jesus, ele veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Mas a glória pertencia ao Pai. E ele, como filho de Deus, sempre entendeu isso. Sempre falou isso. Que ele ouvia o Pai, que o Pai lhe ouvia, lhe ordenava e ele obedecia ao Pai. Porque a glória era do Pai. Segundo, eles proclamaram paz na terra, porque havia chegado o Deus conosco, o Emanuel prometido, e aonde ele está existe paz. Onde Jesus está existe paz. Ah, irmão, mas eu não tenho tido paz, eu estou muito atribulado, eu estou preocupado, Cadê a presença de Jesus? O Deus conosco na sua vida. Busque a presença de Deus e você verá a paz. Terceiro lugar, quem Ele quer bem. Deus quer bem a você. Deus quer o seu bem. Deus quer estar presente com você. Ele fez de tudo, venceu todos os obstáculos, derrotou Satanás em todos os seus planos forjados, maldosos, para que Ele estivesse conosco. Para estar conosco, para estar no nosso meio, para fazer parte das nossas vidas. E Jesus cresceu, escolheu homens para lhe seguirem como apóstolos, ensinou, discipulou, pregou, fez maravilhas, como nós vimos agora ser ensinado aqui pelos jovens.
Jesus fez maravilhas, curou enfermos, ressuscitou mortos, curou leprosos, curou cegos e, por fim, tudo o que se possa imaginar de maravilha e de impossível para o homem, Jesus fez. Mas mesmo assim ele não foi aceito, ele não foi reconhecido como o Deus que veio para ficar conosco, o Deus que veio para ficar com o seu povo. E nós vemos em João, no capítulo 13, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, e depois que ele anuncia quem é o traidor, anuncia a sua morte, ele conversa com Pedro. E Pedro diz para Pedro: vocês não podem ir comigo agora para onde eu vou, Pedro. Mas para onde, Senhor, tu vai, que nós não podemos ir? Eu prometo que eu vou contigo, para onde tu fores. E Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Tem um provérbio que diz que uma conversa puxa a outra, né? E eles em conversa, continuou conversando com os discípulos. E Tomé chegou e disse: mas, Senhor, tu disse que vai seguir um caminho, tu é o caminho, tu vai... E nós não sabemos o caminho, como nós podemos ir? Porque ele disse no versículo 1, capítulo 14, não fiquem perturbados, não turbe os corações de vocês, porque eu vou para meu Pai, vou preparar-vos lugar, e quando tudo estiver preparado, eu virei e vos levarei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. E ele mais uma vez provava que ele queria estar conosco, queria estar com eles, não queria se afastar deles. Não fiquem perturbados que eu vou vir buscar vocês para onde eu estiver. E Tomé salta e diz: mas, Senhor, nós não sabemos o caminho, como é que nós vamos para onde tu vais, para onde tu estás? Que nós não sabemos o caminho, por onde ir. Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, através de mim. Eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco, eu sou o Deus que estou com vocês. E Filipe, de repente, salta e diz: ah, Senhor, mas mostra-nos o Pai, isso basta, já chega. Jesus diz: ah, Filipe, como vocês são incrédulos, como vocês são ingratos. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Em outras palavras, eu sou Deus. Eu sou Deus, o Filho, representando o Pai aqui na terra. Vocês precisam acreditar nisso. Você acredita que Jesus, o Filho, é o mesmo Deus que o Pai? Deus é um. Existe a Trindade em funções, cada um com a sua função, mas Deus é único. Deus é Deus único. O Filho é o Pai é o Filho, o Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, e assim por diante. Os 3 são num só, fazem uma função, cada um com a sua função. Ele disse: mas já que vocês me obedecem, eu sei que vocês me obedecem, pelo menos me obedeçam. Eu vou para meu Pai, mas obedeçam as minhas ordens. Diga comigo: eu obedeço. Eu decidi obedecer às ordenanças do Deus conosco. Eu vou para meu Pai, mas se vocês me obedecerem, eu vou pedir ao Pai e vou enviar outro Consolador para ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final, até a eternidade. Eu vou estar com vocês. E Jesus subiu ao Pai.
subiu, foi assunto aos céus, foi glorificado e subiu aos céus. E o Pai mandou o Consolador. E como eles eram obedientes, ele disse, não saiam de Jerusalém. Antes dele subir ao céu, ele disse para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, mas fiquem em Jerusalém até do alto, vocês serem revestidos de poder. E eles decidiram ficar em Jerusalém. E depois de 50 dias que Jesus havia subido, enquanto eles estavam, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos em Jerusalém, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Ele disse, lá recebereis poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Esse poder prometido, ele executou. Ele derramou sobre os apóstolos. Ele tem hoje para nós. Ele tem para cada um de nós, porque o Deus conosco, Ele agora não está mais comigo, mas Ele está em mim. Diga, Ele mora em mim. Nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, esse é o Deus conosco. Enviado do Pai para estar conosco, para não nos deixar sozinhos, para nos encorajar, para nos ensinar a obedecer, para nos instruir, para nos dar força, para tirar todo o medo, todo o pavor, todo o temor da morte, todo o temor de tudo que nos ataca, porque Ele é Deus conosco e Ele está sempre presente. Apesar de todos os ataques, apesar de todos os planos forjados pelo inimigo para atrapalhar esse plano de salvação, ele nunca foi vitorioso. Deus sempre teve vitória, a sua igreja é vitoriosa. Nós somos vitoriosos no Senhor, porque está conosco todos os dias e nunca nos deixa sozinho. O Deus que está conosco através do Espírito Santo, Ele está disposto a nos assistir em tudo, mas Ele requer uma coisa, Ele disse para os discípulos, obedeçam às minhas ordenanças, porque eu vou para o Pai e pedirei ao Pai para mandar outro Consolador que fique com vocês. Então, o Jesus nascido numa manjedoura, que não foi reconhecido como rei, não foi reconhecido como o Deus conosco, que havia sido prometido pelos profetas, ficou aqui por um período de tempo muito curto, aqui na terra, mas ele subiu e deixou o exemplo e cumpriu a promessa, e enviou o Espírito Santo para estar conosco. Esse Espírito Santo que é o Deus conosco. Você só precisa crer e obedecer. Creia e obedeça, porque sem Ele, nada se pode fazer. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, nada nós somos, nada nós podemos, nada nós sabemos, nada nós conseguimos sozinhos, sem o Espírito de Deus, porque quando não há ocupação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, existe alguém audacioso que vai tomar esse lugar. Para te levar para o mal, para te destruir, para te desanimar, para te dar promessas vazias, para te oferecer coisas que só te levam à morte, aos olhos humanos parece bom, mas só levam à morte. Te dá pensamentos negativos para que tu não tenha vitória. Mas não esqueça, o Deus conosco está presente. Está disposto, não só disposto, mas ansioso para ter comunhão com você. Assim como Deus, quando procurou Adão no Éden e disse, Adão, onde você está? Cadê a nossa conversa diária que nós tínhamos, o nosso diálogo? Deus ansiava falar com Adão, Deus tinha prazer de falar, de conversar com o homem que Ele tinha criado, para ele se comunicar. Esse mesmo desejo arde no coração de Deus, de se comunicar conosco,
de se comunicar com a sua igreja, com o seu povo, com cada um de nós individualmente. Ele anseia por isso. E todos nós temos a oportunidade, e não só a oportunidade, mas o privilégio de podermos falar com Ele, ouvir a voz dEle, e Ele ouvir a nossa voz e nos atender. Então, só obedeça e creia, porque o Deus conosco, o Emanuel prometido, está aqui conosco. E não nos desampara, e quer estar conosco. Foi prometido pelo Senhor, foi nos dado por Jesus, para ficar conosco até o final dos tempos, até que a nossa vida termine. E nós estamos encerrando o ano, graças a Deus, vitoriosos. Porque ao olhar para o rosto de vocês e ver tantos rostos que hoje estão aqui para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para glorificar, é porque Ele tem um povo escolhido para si. O povo que Ele escolheu para si está aqui e está disposto a servi-lo e adorá-lo. Vamos entrar mais um ano. Não deixe que esse ano que vai entrar se passe em vão, mas se decida obedecer, fazer a vontade de Deus e estar presente com o Deus conosco os 365 dias do ano, até que Ele venha nos buscar. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite, irmãos? Quem está feliz com tudo o que nós recebemos hoje, né, e damos a Ele, você vai declarar hoje, Emanuel, amém? Deus conosco. Olha para o seu irmão e diga, ei, Ele é contigo. Não, gente, tem gente que não está nem falando. Olha aí para o teu irmão, diga, ei, meu irmão, Ele é contigo. Sorria aí, pelo amor de Deus. Vocês estão, meu Deus, igreja. Sacode ele aí, dá um abraço nele e diga, irmão, Deus é contigo. Amém? Olha que pra... Gente, eu fico imaginando, meu Deus, Deus é muito bom. Ele deu o seu único filho, né? Se despiu de toda a sua glória para morrer por mim e por você. Hoje eu estava assistindo um vídeo que falava... Ele nasceu onde? Numa manjedoura, gente. Será que ele não pode nascer em você, todo sujo, todo cheio de pecado? Será que ele não pode habitar na sua vida? Né? Então, acredite nessa noite que, diga assim, Ele está em mim. Diga, Ele está em mim. Ele habita em nós, Ele habita em você, mesmo cheio de defeitos, você é morada dEle, amém? E você vai declarar esse louvor conosco nessa noite, amém? Hoje venho ante a ti. Pegue na mão do seu irmão. Senhor. Vamos cantar juntos essa canção. Você vai passar para o seu irmão essa unção também que você está sentindo. Os meus sonhos aos teus pés. Faz o que você sempre sonhou. Nós confiamos em Ti, Jesus. Confio em Ti somente por quem és. Aos teus pés, Senhor, eu estarei. Diga, pois não há lugar melhor. Pois não há lugar melhor pra te adorar. Sim, Jesus. Faço uma promessa a ti, meu rei. Diga, rendo minha vida.
rendo minha vida, tudo eu darei. Agora erga a mão do seu irmão e declare: Emanuel, Deus conosco. Diga contigo. Contigo eu nada temerei, contigo eu nada temerei. Emanuel, Deus conosco. Diga com força, contigo. Contigo eu nada temerei, contigo eu nada temerei. Quero nada, diga. Pois tua morte ali na cruz É o que nos basta, Senhor. é o que me basta. Você me basta. Não quero nada. Ergo um louvor a ti, Jesus. Diga: é o que me basta. É o que me basta. Você me basta. Diga: não quero nada. Só a igreja. Não quero nada. Se Jesus, por sua morte ali na cruz, se Jesus é o que me basta, é o que me basta. Diga: não quero nada, não quero nada. Nós erguemos um louvor a Ti nessa noite, Jesus. Você nos basta, você me basta, você me basta, Emanuel. Declare isso. Deus contigo nós não temeremos. Contigo eu nada temerei, contigo eu nada temerei. Emanuel, Deus conosco, sim, Jesus, contigo eu nada temerei, contigo eu nada temerei. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Shalom, igreja. Feliz Natal a todos. Não consegui dar o Feliz Natal a todos, são muitos, mas hoje eu tenho a oportunidade de olhar para vocês e desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você no ano de 2022, esses 5 dias que está encerrando, e no ano que irá iniciar. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar a Deus, para que o Senhor venha abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Agradecemos a Ti, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem colocado, Deus, essa igreja, Deus, um povo no qual o Senhor levantou para ganhar a Tua cidade para Jesus. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem provido, o Senhor tem dado, o Senhor tem nos provado e nos ensinado que só o Senhor é Deus, o Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores. Até aqui o Senhor tem transformado vidas, o Senhor tem atado relacionamentos. Pais voltaram a falar com seus filhos, filhos voltaram a falar com pais. Pessoas se converteram, Senhor, durante todo esse ano. E tudo isso, Senhor, é para a honra e a glória do Teu nome. Faltando só 5 dias, Deus, para acabar esse ano que o Senhor nos deu. Por isso eu tenho só a Te agradecer, Pai. Porque o Senhor tem cuidado da minha vida, da vida dos nossos irmãos, dos líderes.
O Senhor tem cuidado dos nossos visitantes. O Senhor tem direcionado, o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado em seus corações. É por isso que eu sou grato a Ti. E faço essa oração com humildade, com tranquilidade, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem muito mais para nos abençoar, muito mais para nos dar, e muito mais, Senhor, para nos abençoar. Deus nos leva em casa com paz, tranquilidade. Coloca cada um de nós em Tuas mãos, nos guardando, Senhor, de toda doença, de toda enfermidade, de tudo aquilo, Senhor, que o diabo tem tentado se levantar contra nós. Acampa os Teus anjos sobre nossas casas, Senhor, sobre esta igreja, sobre a liderança desse local. Porque eu sei, eu tenho a certeza que foi o Senhor que levantou esta liderança para estar aqui hoje, Senhor. É por isso, Deus, que nós Te agradecemos. Nos leva para casa em paz e continua, Senhor, ministrando em nossos corações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém, meu irmão. Shalom, shalom. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o céu